Olá, meus amigos, minhas amigas, né? Estamos aqui novamente no nosso canal, no canal da Metacosmo, um lugar que a gente todos os dias reflete para o despertar e a expansão da consciência e o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e eu gostaria de agradecer aqui sempre os apoiadores, né? O Pedro e a Magda, né? Húngaro, né? Meu grande amigo Pedro, também a Sula, que nos carrega com boas perguntas, né? A Verônica, todos vocês são muito importantes, né? Para que nós possamos cada vez mais construir esse projeto do canal Metacosmo. O tema de hoje é um tema importantíssimo nesta semana que nós estamos trabalhando a transição planetária. O tema de hoje é o bom senso espiritual. Bom, no final do século XIX e início do século XX, a Alemanha parece que foi carregada. Os deuses acho que se reuniram e falaram assim: vamos mandar os físicos lá para a Alemanha, porque esses físicos vão trazer para a humanidade um grande passo evolutivo. Nesta época, nós tínhamos lá o Einstein, né, com a sua teoria da relatividade, né? Também nós tínhamos Planck e mais uma dezena de grandes físicos quânticos, né, sobre todas as técnicas da física quântica, da mecânica quântica. Tudo isso foi muito importante para a Alemanha. Mas talvez o bom senso espiritual também é importante para que em determinados momentos haja evolução no planeta Terra. Por que eu estou falando isso? Ontem eu falei dos exilados de Capela. Os exilados de Capela, quando chegaram aqui no planeta Terra, né, eles chegaram ainda, os humanos que haviam aqui eram os Homo erectus, né, eles eram muito lá na caverna. Quando chegaram, né, os capelinos, né, eles fundaram, né, duas grandes civilizações, a Lemúria e depois a Atlântida. E na Atlântida também tiveram grandes físicos, né? Talvez Einstein tenha passado por lá, Planck, sei lá eu, né? Em alguma reencarnação lá atrás, eles passaram pela Atlântida. Por que eu falo isso? Que a Atlântida chegou em tão alto grau de evolução. Olha, só para você ter uma base. Sabe o que nós estamos conseguindo fazer agora com os chips? Eles já tinham desenvolvido há muito tempo. Eles conseguiam transmitir grandes quantidades de dados através do cristal. Construíram pirâmides. A medicina deles era tudo baseado em ectoplasma, a medicina ectoplasmática. Eles tinham lá epigenética, coisas que só agora nós estamos descobrindo. Lá na Lemúria também tinha muita coisa boa. Por exemplo, lá na ilha do Havaí tinha um templo de sonoterapia, onde os lemurianos cuidavam, né, das doenças físicas, psíquicas e espirituais através do uso da sonoterapia e dos sonhos. Parece que nós precisamos passar por milhões de anos para redescobrir todo esse conhecimento. No entanto, lá em Atlântida, parece que faltou bom senso espiritual. Por quê? Apesar de toda a tecnologia, apesar de todos os avanços, lá na Atlântida, infelizmente, o triste fim deste belo continente, desta bela civilização, ocorreu uma grande guerra, uma grande batalha, inclusive com explosões atômicas, demonstrando que apesar de toda a evolução mental e até do plano astral, afinal, eles trouxeram esse conhecimento lá de Capela, apesar de todo esse conhecimento, eles não tiveram bom senso espiritual. Talvez o mesmo nós podemos falar da Alemanha. Afinal, com todo esse conhecimento na Alemanha, logo em seguida a Alemanha participou de duas grandes batalhas do século passado, né, a primeira e a segunda grande batalha, causando muito transtorno no mundo, e a história nós já conhecemos. Nós estamos agora exatamente num processo de transição planetária. E se não houver bom senso espiritual, nós podemos, ao invés de construir um mundo bem melhor, talvez destruir esse mundo. Olha que isso pode estar acontecendo já nesse exato momento, numa possível terceira grande guerra,
Tomara que não aconteça, mas o que falta na humanidade é o bom senso espiritual. E como que se adquire o bom senso espiritual? O primeiro passo é você buscar a verdade suprema e absoluta. E existe apenas uma grande verdade. A grande verdade suprema e absoluta é a consciência cósmica. A partir do momento que nós sabemos que todas as demais verdades humanas são relativas, nós podemos começar a compreender o que é o bom senso espiritual, que nos leva a um planeta que haja justiça e liberdade, para enfim nós conseguirmos a paz tão sonhada. Mas isso só acontece, o primeiro passo para você ter o bom senso espiritual é você ter coragem. Coragem é o ato de você reconhecer que existem verdades que ainda não estão dentro de você. E o ato de coragem, ele é fundamental para que não aconteçam como aconteceu com os exilados de Capela, lá em Atlântida, e mesmo com alguns alemães que tiveram que passar por muito sofrimento, por muita dor no século passado. O bom senso espiritual é o único caminho para de fato a gente construir um mundo bem melhor. E qual que é o primeiro passo para você ter o bom senso espiritual? O primeiro passo é você colocar dentro de si os 4 atributos espirituais que eu ando falando muito nesses dias, que é o amor, a compaixão, o perdão e o respeito. Sem esses 4 atributos, de nada vale tanto conhecimento, de nada vale você assistir lives para autoconhecimento. E vou te dizer ainda um problema mais sério que está acontecendo nesse atual momento da humanidade. Nós percebemos que nesses últimos 10 mil anos, a humanidade ela criou todo um sistema de mitos, rituais e doutrinas. Esses mitos, rituais e doutrinas, ao invés de nos levarmos à grande fonte central, a consciência cósmica, a grande verdade, a verdade suprema e absoluta, esses mitos, esses rituais e essas doutrinas levaram para uma grande humanidade baseada em mentiras, injustiças e escravidão. O resultado disso tudo foram anos e mais anos de guerras e mais guerras, mostrando que o bom senso espiritual ficou muito longe. Infelizmente, não preciso analisar muito, tantas guerras, para quê? Por quê? Porque o homem, ele tem, parece que uma falha dentro do seu cérebro. Uma falha que faz com que ele esqueça a sua origem. Por que existe essa falha? Porque não é possível, com tanto processo evolutivo, nós ainda estarmos presos na matéria. Nós ainda estamos presos com laços afetivos. Olha as nossas famílias. Olha os lares como estão. Quantas crianças com pais órfãos e pais vivos. Crianças com pais de órfãos vivos. Crianças são órfãos de pais vivos. Olha para a mente humana. Veja como a humanidade está doente. Doenças físicas, doenças psíquicas, emocionais, doenças espirituais. Tanto fanatismo, tanto ceticismo. A humanidade está muito doente. Veja na questão do poder. O poder, ao invés de trazer glória para a humanidade, ao invés de trazer abundância, ao invés de trazer paz, harmonia, só traz desgraça, traz tantas coisas terríveis. Um triste fim, 2000 anos da era cristã, e o mundo passando por tantas dificuldades, inclusive com guerras, miséria na África, na América Latina, na Ásia. Por que tudo isso? Parece que o homem
o humano, está com uma grande falha na sua mente. E se nós queremos fazer esse processo de transição, nós precisamos corrigir essa falha na mente humana. E o único remédio para a correção dessa falha na mente humana está exatamente no bom senso espiritual. Por quê? A Sula fez uma pergunta, né, na live de ontem, e a pergunta dela é muito importante, porque ela nos mostra que quando a gente atinge os 4 atributos da espiritualidade, que é o amor, a compaixão, o perdão e o respeito, nós automaticamente começamos a desenvolver os seres trinos que nós somos, que permite que a nossa mente comece a construir um mundo bem melhor através dos 3 Cs, né, que eu sempre falo aqui na lives: criatividade, colaboração e compaixão. E essa é a fórmula da física da consciência que irá nos permitir transformar essa humanidade. Por quê? Vamos analisar um pouco o que os nossos irmãos que viviam lá na Alemanha no início do século XX nos falavam, principalmente na física quântica. Uma das principais mensagens da física quântica, na verdade com Einstein, na teoria da relatividade e principalmente naquela famosa fórmula dele, que energia é igual a massa, que uma vez multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, o que acontece? Aquilo que é massa vira energia, e energia é igual a massa. Se essa teoria é verdadeira e reconhecida pela ciência, significa que tudo que existe nesse universo, tudo é energia. E essa energia, ela é carregada de ondas. Na verdade, as energias são ondas magnéticas que vibram dentro do átomo, trazendo uma informação precisa para o átomo, que cria o fator genético do átomo. O que é o fator genético? Cria a informação para a qual aquele átomo se manifesta no mundo concreto. Sendo assim, a energia, ela é informação. Tudo que nós vemos pela luz visível e aquilo que é invisível, aquilo que os nossos olhos, aquilo que a nossa retina não consegue enxergar, mas a sua glândula pineal enxerga, porque os nossos olhos transmitem algo para a retina e grande parte daquilo que a gente não vê, que é invisível aos nossos olhos, a própria retina nos transmite para a glândula pineal. Tudo que nós vemos de luz é informação. Se vocês lembram que ontem, quando eu falei da transição planetária, eu falei que a luz, né, o fato de nós estarmos dando uma volta em torno do Sol de Avena, né, em torno do Sol de Alcione, que é o nosso grupo de sistemas solares, o nosso sistema solar, ao dar a volta a cada 24.760 anos em torno do Sol de Alcione, acontece o seguinte: há um facho de luz com ondas de gama que altera automaticamente todo o nosso corpo, altera a vibração do nosso corpo. E isso significa que, né, eu fiz até uma metáfora: se você está plugado numa tomada de 110, agora as tomadas serão todas de 220. Para continuarmos no planeta, nós precisamos estar vibrando nessa nova frequência. Só que essa nova frequência nos mostra que você vai passar a receber muito mais conhecimento, muito mais informação. A mudança da 3ª para a 5ª dimensão significa uma expansão da consciência que nós até agora nunca tivemos. Por isso a importância do nosso canal da Metacosmo, porque todos os dias nós fazemos reflexões para expandir a consciência.
E quanto mais conhecimentos que você recebe, mesmo que esse conhecimento ainda não te faça sentido, o que acontece? O seu cérebro, junto com a sua consciência, começa a construir pensamentos e automaticamente você começa a pensar fora da caixa. Lembre-se, pensamento é energia e energia é igual a massa. Portanto, quando você pensa fora da caixa, você está alterando todos os átomos do seu corpo. Você está evoluindo todos os átomos do seu corpo. E essa é a principal base do conhecimento da física quântica, que esses cientistas, esses físicos, no início do século XIX, nos trouxeram de conhecimento. Não pensa não. No início, os cientistas da época tiravam sarro deles. Imagine, esse negócio de física quântica não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Até que, lá por volta de 1940, dois físicos da Alemanha também conseguiram separar o prótons do nêutron. Bom, a conclusão de tudo isso é que os Estados Unidos pegou esse conhecimento e construiu a tal bomba atômica, destruindo milhares de vidas em Hiroshima e Nagasaki. Perceba que pensar fora da caixa, se não houver bom senso espiritual, ao invés de nós construirmos um mundo bem melhor, nós poderemos destruir esse mundo. E isso não pode acontecer com nós que estamos aqui para trabalhar para a luz. Lembre-se, luz é conhecimento, luz é informação. E esta luz que entra no seu DNA está modificando todos os códigos do seu DNA para que você possa entrar na quinta dimensão e possa conseguir comunicar-se com todas as demais dimensões. Olha o passo evolutivo que a humanidade vai ter. Mas não dá para colocar com pessoas mesquinhas. Não dá para colocar com pessoas que ficam o dia inteiro assistindo na televisão violência. Não! Nós precisamos mudar o nosso foco. Nós precisamos gastar o nosso tempo? Não! Nós precisamos investir o nosso tempo em busca de conhecimento, em busca de sabedoria, para que o nosso código DNA, quando a gente entrar na quinta dimensão, nós possamos construir um mundo, mudando todas as áreas, mudando a política, mudando a economia, mudando a educação. Nós aqui sempre falamos da nossa pirâmide da física da consciência. É um método que é da Metacosmo, que tem 4 faces da pirâmide. A face norte, que representa o plano físico da prosperidade. A face oriental, que representa o plano astral e dos laços afetivos. A face ocidental, que representa a mente humana, o plano mental e a nossa saúde. E a face sul, que representa o nosso poder e o plano espiritual. Mas pare para pensar, como que nós vamos passar tanto conhecimento, tanta sabedoria, se ainda nós estamos presos na face norte, que é o plano físico? Ainda nós estamos pensando em conversar com Deus, conversar com a consciência cósmica, sei lá eu, para aumentar o limite do cheque especial no banco porque eu estou com dívida. Ainda a gente fica pensando em conversar com Deus, ai Deus, me arranja um carro. É muito pouco. Nós nem conseguimos ainda passar para a segunda face da pirâmide, que é os laços afetivos. Não dá nem para falar aqui na live sobre a sexualidade amorosa, construtiva, a sexualidade quântica, que também existe. E nós um dia iremos falar sobre isso. Não dá ainda nem para falar sobre a questão de você ter uma saúde, porque ainda nós estamos presos ainda na face norte. E o que falar então de você entrar
no plano espiritual. Por quê? O plano espiritual é um reino de toda potencialidade, ou reino de todas as possibilidades. Para você entender o que é o plano espiritual, você precisa lembrar o que Buda falava sobre o Nirvana. Lembrar o que Jesus falava sobre o reino dos céus. O que Pitágoras falava sobre o estado sutil da mente. Platão falava do mundo das ideias. E Jung, do inconsciente coletivo. E é exatamente essa grande descoberta que os cientistas, no início do século XX, falavam sobre a física quântica. Por quê? Uma das maiores descobertas da física quântica é o campo unificado, que nada mais é o reino de toda potencialidade, que nós sempre falamos aqui. Só que quando você entra neste reino de toda potencialidade, existe uma coisa que ninguém para pensar. Nós temos acesso a todos os arquétipos que Jung falava. E mais, quando você começa a comunicar-se na quinta dimensão, não só você tem acesso aos arquétipos, como você também consegue alterar os arquétipos. E é isso que os físicos quânticos fizeram no início do século XX. Quando eles trouxeram conhecimento sobre a física quântica ou a teoria da relatividade de Einstein, automaticamente eles entraram nos arquétipos da humanidade e mudaram todos os conhecimentos. Tanto é assim que a humanidade construiu novos paradigmas. Chegamos até a tecnologia, o mundo digital. No entanto, volto a insistir, quando você tem acesso ao reino de toda potencialidade, quando você começa a comunicar-se com os símbolos arquetípicos, quando você começa a ter a esse acesso, se você não tiver o bom senso espiritual, e vou insistir novamente, o amor, a compaixão, o perdão e o respeito, dá naquilo que aconteceu no século passado. 2 grandes guerras mundiais, muita fome, muita miséria, muitas milhões de pessoas que morreram e muito mais. A escravidão da mente humana. A mente humana totalmente presa aos dogmas, presa às ideologias. Por quê? Ao invés de todo esse conhecimento libertar o humano, esse conhecimento, ao contrário, escravizou o humano. E se nós estamos agora vivendo com uma humanidade completamente desestruturada, com tantas doenças físicas, psíquicas, emocionais, com tanto fanatismo, com tanto ceticismo, é porque todo esse conhecimento não teve o bom senso espiritual. Olha, pessoal, eu estou insistindo nesse tema. Por quê? Porque o primeiro passo para nós construirmos um mundo bem melhor é você mudar o seu pensamento. Pensar fora da caixa, acima de tudo, é pensar como a consciência cósmica, que é uma verdade única, suprema e absoluta, capaz de construir um mundo de justiça, um mundo de pessoas livres. É capaz de construir um mundo de paz. E para isso, é preciso que você tenha coragem. Do contrário, logo nós iremos ter os exilados do planeta Gaia. Logo nós iremos ter os exilados de Gaia, como aconteceu com os exilados de Capela. E olha, não perca a oportunidade. É uma oportunidade única no universo. Afinal, para fazer uma volta em torno do Sol de Alcione,
são 24.590 anos. Bom, se você quiser esperar todo esse tempo, com muita dor e sofrimento, a opção é sua. E é por isso que nós aqui no canal da Metacosmo, nós continuamos o nosso trabalho. Algumas pessoas até me questionam, mas Fernando, vale a pena passar uma live para 4, 5, para 10 pessoas? Vale. Por que vale a pena? Ontem à noite eu estava assistindo um podcast de um psicólogo e vou confessar, tem hora que dá desânimo. Porque tem que gravar, você tem que pensar no tema, você gasta um tempo, e é um tempo razoável para você construir todo esse pensamento. E aí, eu estava exatamente hoje de madrugada, após ter assistido o podcast à noite, eu dormi e depois acordei 3 horas da manhã e confesso que estava um pouco desanimado. Falei assim, nossa, mas fazer uma gravação... E aí eu lembrei do podcast. O psicólogo, ele falou de uma terapia, chama-se logoterapia. Eu ainda vou pesquisar mais sobre essa terapia. Se alguém conhece aí no canal e quiser falar com a gente, nós podemos até fazer uma live com quem conhece. A logoterapia é uma técnica da psicologia para fazer com que as pessoas valorizem o seu propósito de existência, valorizem o seu sentido da vida. E esse psicólogo falou exatamente esse exemplo que eu estou dando agora. Ele também tem um canal de podcast e tal, e ele fala, tem dia que, nossa, estou desanimado porque não consigo atingir a minha audiência, penso até em desanimar e parar tudo isso. Aí ele falou assim, mas calma aí. Qual é o motivo da qual eu faço meus podcasts? Ah, é por dinheiro? É por fama? Para conseguir likes? Para conseguir views na internet? Ou é por causa do meu propósito? E aí ele falou, o motivo que eu faço minhas lives é por causa do meu propósito. Por quê? Eu reconheço que tenho muito conhecimento, mas... apesar de reconhecer que tenho muito conhecimento, como Sócrates já dizia, eu sei que nada sei. Quando eu manifesto o meu conhecimento através de uma live, eu estou o quê? Eu estou usando a criatividade, a colaboração e a compaixão. E automaticamente eu entro em sincronia com o bom senso espiritual. E ao entrar em sincronia com o bom senso espiritual, o meu propósito começa a ser expresso no universo. E olha, que eu dei live para uma pessoa, vale a pena, porque essa uma pessoa pode multiplicar para milhões de pessoas. E isto que é construir um mundo bem melhor. Por quê? Se Einstein, se Planck pensasse de forma desanimada, quando Einstein fez a teoria da relatividade, o Planck a física quântica, e os cientistas começaram a tirar sarro dele, nossa, que coisa ridícula, você está querendo ir contra o que Newton falava. Se eles tivessem desanimado, a humanidade não teria dado o seu grande passo evolutivo. Eu acredito na humanidade, eu amo a humanidade, e é por isso que eu estou aqui e peço que você também compartilhe esses vídeos, porque tem muito conhecimento bom que nós podemos refletir e juntos nós podemos conhecer a verdade. Como Sócrates mesmo diz, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Na verdade foi bem Sócrates, foi Jesus que falou isso, mas o importante é tudo isso. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.